dia. Você já se atrasou para algo na sua vida? Talvez. Mas eu duvido que você tenha se atrasado 1 ano e 5 meses, como eu devo estar para fazer esse vídeo sobre o anime de hoje, O Diário de uma Apotecária. Ele é um anime bom pra caramba. Isso daqui é a review dele e ele é muito bom. Tão bom que eu até bati no microfone. Você já deve ter ouvido falar dele ou ter visto o anime pra estar aqui, sabe? O anime da Mal Mal resolvendo tudo com o conhecimento dela e o Jinchi sendo lindo que nem o Cristiano Ronaldo. Só que o detalhe é que ele dividiu as suas 2 temporadas, que foram os primeiros 24 episódios, com 2 animes pouco comentados, um tal de Frieren, e a segunda metade ele dividiu com Frieren e Dungeon Mesh. Pouca coisa. Mas mesmo assim, ele conseguiu se manter. E isso não é pouca coisa. Enquanto eu tô gravando isso daqui, eu acabei de ver a primeira temporada do anime e, rapaz, que anime bom! E claro, para poder falar desse anime com propriedade, eu fui e li o mangá dele. Porque qual é o detalhe? O Diário de uma Apotecária é um anime sobre a China, mais ou menos. Eles apresentam um país de lá como um país fictício. Mas é um país que tem os costumes da China, vestimentas da China, arquitetura da China, estrutura social da China. E eu não acabei de ler esse livro, ele é um absoluto tijolo com 600 páginas, eu tô mais ou menos uns 2/3, mas eu posso comentar um pouco que o anime é historicamente colocado na dinastia Tang, no final dela, lá por 900 depois de Cristo. A maior parte da base é essa dinastia. Escrita em tábuas, o papel existe, mas é algo raro, e também tem um governo forte e bem estabelecido por várias gerações. Algo que na história da China só aconteceu pela primeira vez na dinastia Tang. Mas qual é o detalhe? Também tem coisas no anime que só aconteceram na dinastia Song. Por exemplo, boa parte dos conhecimentos médicos da Mal Mal é coisa que a China só descobriu na dinastia Song, que foi uma dinastia na qual foi preciso desenvolver técnicas melhores de cultivo, de preparação de alimento e medicinais para cuidar da população que cresceu exorbitantemente. E também é a época da China florida, China bonita, aquele tempo que o pessoal de fora vinha pra China e falava: caramba, que país bonito! Mas agora que eu já tenho uma base histórica bem mais ou menos, e esse sou eu tendo que trocar de roupa porque tá calor pra caramba! Mas qual é o detalhe do anime em si, finalmente falando dele? Ele é um anime baseado em light novel, aqueles livrinhos de texto japonês que ninguém tem tempo pra ler, que ainda é ongoing, e é uma história de investigação e romance. Mas é um daqueles romances que um dos lados não sabe que é história de romance. E Diário de uma Apotecária não é aquele anime pra todo mundo. Tem gente que vai assistir esse anime e vai nos primeiros 5 minutos. Mas quem acaba gostando dele, gosta bastante. E ele conta a história de Xiao Mao, Mao Mao para os íntimos. Uma menina que é apotecária. Basicamente uma médica e botanista, tudo junto e misturado. E ela vivia tranquilamente com seu pai, indo visitar o estabelecimento de prazer, na qual ela foi educada, conviveu por muitos anos, coletando ervas, sendo feliz, fazendo remédio, até que um belo dia ela é sequestrada quando pegava mato. Aí posta pra vender e vai parar dentro do palácio interno da China, barra país fictício. Que é basicamente, bem básico, a casa do imperador e suas várias mulheres, intituladas concubinas. Seus vários funcionários públicos chamados eunucos, que para garantir que eles não vão nem tentar alguma coisa com as mulheres, eles precisam roubar o meu pai! dar tchau pra... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles precisam cortar
negócio pra trabalhar lá. E um belo dia, a Mau Mau, que apesar de todo o seu conhecimento médico e o currículo bem elaborado, acaba indo trabalhar de lavadeira, resolve um problema com uma solução simples médica. Pronto, ela vira a pessoa mais importante de lá. Todo o problema que existe, ela resolve. Ela vira tudo eu nessa casa. Alguém tá passando mal, com dor de barriga? Chama a Mau Mau. Alguém foi jogar no Vasco envenenado? Chama a Mau Mau. Alguém comeu na Paralanches e ficou envenenado? Chama a Mau Mau. Aconteceu uma explosão verde? A Mau Mau resolve. E no meio desses casos que a Mau Mau vai resolvendo, ela chama a atenção do Jinchi, um rapaz oficial do governo, lindo, bonito, com cabelo roxo, esvoaçante, chamativo, só que ele é um eunuco. Ou será que não? Mas a gente fala dele daqui a pouco, sai pra lá. E o detalhe da Mau Mau é que ela não é baseada em nenhuma figura histórica específica. Mas na história da China, a figura da mulher é muito presente. Não porque a sociedade deixava, aquele negócio de vocês têm passe livre pra fazer o que você quiser. Não, foi por insistência, persistência e força das mulheres, como Fan Weiyi da dinastia Ming, Li Qingzhao da dinastia Song, que é tida como a maior poeta da história da China. Não na época dela, claro. E no caso específico do governo, de alguém que foi trabalhar no Palácio Interno e acabou subindo até o topo, tem a Wu Zetian, na própria dinastia Tang. Não tem nada a ver com anime, mas eu achei interessante mencionar isso porque não são só essas duas, três que eu falei, são várias na história da China. Eu recomendo você dar uma pesquisada, é interessante de se ver. Voltando pra Mau Mau de novo. Ela é basicamente o Senku do século X. Ela é muito inteligente, ela tem um conhecimento médico imenso dos vários testes que ela faz nela mesma, adora comer veneno pra fazer esses testes, ver como o corpo reage a veneno. Ela precisa ver como algum remédio se comporta na pele, não tem problema, ela faz no próprio braço. E ela é uma menina de 1,50 por aí, muito corajosa. Só que ela tem o tato social de um cavalo jogando bola. Ela não sabe interagir direito com gente. Se dependesse dela, ela passava o dia inteiro falando com o mato. Ou ela não se envolve demais nos casos para evitar fadiga, ou ela se envolve antes de pensar demais. Ela fala: bom, mas isso não me diz mais respeito. Isso não me envolve mais, diz ela, estando completamente envolvida na situação. E do outro lado, desse anime de investigação barra romance, que é o único que tá focado no romance, tem o Jinchi, o eunuco misterioso, bonito demais para o próprio bem. Um dos maiores sofrimentos do Jinchi é: eu sou lindo e eu não consigo fazer as coisas por causa disso. Ele é aquele tipo de personagem que é difícil falar sem dar spoiler. Ele cuida dos assuntos oficiais do Palácio Interno, ele tem um cargo alto e você sabe desde o começo que tem mais ali do que ele apresenta. Tem algum passado triste por baixo daquele rosto bonito. E ele tem a mentalidade de uma criança mimada de 5 anos com uma regata do Ben 10. Eu sei que você teve a imagem mental certinha, mas que quando precisa ser sério, ele é sério. Ele sabe lidar com todas as pessoas do Palácio Interno, exceto a Mau Mau. Ela é areia demais pro caminhãozinho dele, só que ele não se importa porque ele não sabe o que é um caminhão. É uma história de jogo de poder, aquele conclave House of Cards, concubinas concorrendo pelo amor do imperador e os funcionários públicos que não tem nada de melhor pra fazer além de criar intriga, falar pelas costas, assim, no corredor, olhando pro lado. Isso tudo gera mistérios médicos e casos sem solução que a Mau Mau Holmes resolve à la Dr. House. Ela recebe 3 informações jogadas, ela já vira e fala: entendo, isso é trabalho daquela flor ali. Você comeu uma paçoquinha vencida
3 semanas atrás, não foi? Sim, mas como você sabe? Elementar, meu caro. Isso é porque a paçoquinha tem amendoim e... Eu não desenvolvi a piada, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E esse é um daqueles animes que é bom você assistir com certo ritmo, ou anotando o que acontece pra não esquecendo das coisas. Se você vê 1 ou 2 episódios por semana, que nem eu fiz na Twitch, você vai ficar toda hora perguntando... Quem é esse cara mesmo? O que ele fazia? O que aconteceu semana passada? Quem sou eu? Porque é muita informação. E você vai se perder nas várias informações, cargos sociais e nomes que a gente que assiste anime não tá habituado, porque são nomes chineses. É o mesmo caso que acontece quando a gente assiste, por exemplo, Squid Game com os nomes coreanos. Eu sei que você na segunda temporada precisou de um tempo para lembrar do nome do Gi-hun, não adianta mentir. E o Diário da Apotecária demanda um certo nível de atenção pra entender o que acontece na narrativa. Por isso que eu falei que ele não é aquele anime pra todo mundo. Tem gente que só quer ver lutinha e mulher bonita, tá tudo bem. Agora, se for pra ser chato, aquele crítico de cinema, e reclamar de alguma coisa... Eu vou dizer que o anime sofre do mal de adaptar light novel. Porque é difícil e tem muita informação que você precisa colocar de maneira com pressa, dinâmica, que às vezes é escrito em 3 parágrafos, o estúdio precisa apertar e fazer caber numa cena de 10 segundos. É algo que o anime de Re:Zero sofre um pouco também. Mas nos 2 casos você percebe que tem essas lombadas da adaptação, mas não é o suficiente para estragar o negócio. Porque todo o resto do anime é muito bom, ao ponto de você esquecer dessas apertadas que a história precisa dar. Ele tem openings boas, endings legais, inserts de músicas excelentes quando tem, e uma animação muito boa. Mais do que você esperaria para um anime que na teoria é parado. Aquele anime conversado, sabe? Mas, no geral, Apotecária é um anime que, se não tivesse saído com 2 outros animes que reacenderam a indústria, teria sido facilmente o melhor das 2 temporadas. Das 2 primeiras temporadas que saíram, porque tá saindo a segunda agora, deve estar acabando ela enquanto eu tô saindo esse vídeo e... Eu sei que não vai ter o mesmo ibope que poderia ter tido na primeira, mas se uma pessoa ficar convencida a assistir o anime por causa desse vídeo, eu já tô de trabalho feito. Tirando o problema de light novel, que eu falei agora há pouco, tudo nele é muito bom. É um anime de qualidade, tem personagens que você pode não lembrar o nome ou a função no Palácio Interno, mas você vai marcar pelo qual carismático e único cada um é. E é uma história de detetive interessantíssima. E um romance que você imagina onde vai chegar. Mas dá pra aproveitar o caminho enquanto os 2 estão separados pelas suas classes sociais e pela própria burrice. Tem muita coisa específica que, se eu falar, é spoiler, mas eu acabei os primeiros 24 episódios bem satisfeito. Eu fiquei feliz com o que eu assisti e saí me sentindo um eu sabo muito com as informações medicinais que a Mau Mau ensina pra gente e pro pessoal do Palácio Interno pra resolver os casos, e coisas que a gente sabe desde os 10 anos de idade, por experimentos científicos feitos na escola. Contrastar como a medicina, o conhecimento humano no geral, evoluiu em 1000 anos, da época que o anime se estabelece mais ou menos até hoje em dia. E nos termos de anime, ou qualquer coisa de época, eu acho que isso é o mais interessante da obra. Eu gosto de ver a história assim. É o motivo de eu ter comprado essa absoluta unidade aqui pra começo de conversa. E fica a propaganda gratuita. A história da China, ela é muito interessante. É bem diferente. E por vezes igual,
do que a gente viveu e passou aqui no Ocidente. É legal você ir comparando com a mentalidade do lado de cá. Eu só vou dizer pra vocês que eu não gosto da Dinastia Tang. Eu não gosto da época que o anime se passa. Dinastia Tang, pior dinastia. E Dinastia Song, melhor dinastia. Mas voltando pro Diário da Apotecária, se por algum acaso você gosta desse tipo de anime e ainda não viu, eu recomendo a assistida. É um prato cheio. Assiste algo no nível de um episódio por dia no final do dia para desestressar, ou, se você tem como, assiste em cal com sua namorada, se ela ainda não tiver visto. Porque se ela assiste anime, tem altas chances dela já ter visto e ter usado a foto da Mau Mau sorrindo com 2 espetinhos como ícone do Instagram. Se junte ao culto da menina de cara de gato engraçada que gosta de comer veneno, hoje mesmo assistindo o Diário de uma Apotecária. Ao contrário de si, por exemplo, você começasse a assistir Guilty Crown, um anime ruim, em 2013, pra ter assunto com uma garota. E ela começasse a namorar outro cara quando você tava no episódio 11. Aquele ponto que você já sabe que o anime é horrendo, de dar dó, mas tá tarde demais pra abandonar o barco. Daí você assiste o resto pra acabar a dor logo, mas se sentindo triste, deprimido, borocochô, como alguém que acabou de comprar um salgado ruim. E isso te marca pelo resto da vida. Não que isso tenha acontecido comigo, claro. Foi só um exemplo hipotético. O Diário da Apotecária briga pau a pau com Frieren em Dungeon Mesh. Falo mesmo. Eu odeio Guilty Crown.